Bom, irmãos, hoje é a lição número 4 desta série que nós estamos estudando. Os 10 mandamentos, valores divinos para uma sociedade em mudança. E hoje nós vamos estudar a lição que tem por título: Não farás imagens de esculturas. De onde nós já entendemos que Deus proíbe a fabricação de imagens e a adoração. A fabricação, quando nós falamos na fabricação, está incluído o comércio. Deus proíbe a fabricação, o comércio e a adoração de imagens. De onde nós já concluímos que um crente não pode trabalhar em uma fábrica de imagens. O preço para seguir a Cristo, irmãos, às vezes é o desemprego. Um crente não pode trabalhar em uma indústria de fabricação de ídolos ou de venda de ídolos. E o texto áureo, ele já vai nesse mesmo sentido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, diz o apóstolo, fugi da idolatria. Ou seja, distancie-se o máximo possível da idolatria. É fugir como quem foge de uma fera. É fugir como quem foge de uma serpente. Eu, quando era jovenzinho, eu tinha muito medo de cachorro. Cachorro. Porque tem cachorro bravo, né? E eu entregava pão de manhã e eu tinha medo de cachorro. Porque lá pelas 4, 5 horas da manhã, cachorro não está dormindo, não. Então, a palavra de Deus diz: fugir. Distancie-se o máximo possível da idolatria. Só existe um medicamento. Só existe uma forma de o crente escapar dos pecados vinculados à idolatria. Nós diríamos que a idolatria é pecado, e ela tem os seus subpecados, que são pecados em decorrência da idolatria. E esse remédio é a fuga. Isso significa de que o crente tem que fugir daquelas situações perigosas, aquelas situações tentadoras. E a mais comum, irmãos, é quando o crente entra em um templo pagão. Ele vai lá numa igreja budista, ou ele vai lá na Seishonoye, ou em um templo idólatra, como um templo católico,
e ele entra lá para apreciar os rituais, ou até mesmo participar de algum ritual, ou ele vai lá para admirar as imagens de esculturas. E hoje existe esse apelo que o pastor Paulo falou, que é admiração de imagens de esculturas. Tanto imagens de esculturas pagãs, do paganismo, das antigas religiões, inclusive das religiões indígenas, e também as imagens dos santos, entre aspas, a título de obras de arte. E daí o crente quer ser simpático, o crente quer mostrar que ele está antenado com a cultura, que ele é uma pessoa culta. Ele está antenado com a cultura daquela época e ele acaba infringindo o segundo mandamento. Uma coisa, irmãos, a tentação, ela é muito sutil, ela é muito bem elaborada. A tentação é uma coisa sofisticada. E quando você menos imagina, você está infringindo o mandamento com o seu olhar de admiração, com o seu aplauso, acaba infringindo o segundo mandamento. Então, o texto áureo diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. É coisa muito séria isso. É mais perigoso para quem é político, assim, igual o Jaime. Que chega aquele eleitor que tem 20 eleitores em casa e fala: olha, eu queria que você batizasse o meu filho. Batizar, mas batismo é para arrependimento. Essa criancinha não precisa de batismo. Vamos só orar sobre ela. Vamos apresentar. Não, eu quero que você seja meu compadre. Eu quero que você seja minha comadre. Você me ajudou muito. Você é a melhor vizinha que eu tenho. Eu quero que você seja a minha comadre. E lá se vai o crente para a pia batismal da Igreja Católica. É ser amigo, ser politicamente correto e infringir o segundo mandamento. Hoje em dia, a maioria das profissões tem como símbolo delas um deus, né? Como no caso do direito, é a deusa cega. No caso da engenharia, o símbolo do CREA é uma deusa, né? Que é uma guerreira, estrategista e etc. Então, se nós não tomarmos cuidado com isso, a gente pode se formar e colocar um anel aí também com símbolos desses deuses. A irmã está né? lembrando bem. Verdade prática. O segundo mandamento proíbe a idolatria, adoração de ídolo, imagem de um Deus ou de qualquer outro objeto de culto. Eu tenho medo desses deuses. Vocês têm? Hã? Eu tenho medo. É porque tem uns que parece que estão vivos. E vocês sabem por quê, né? Uma vez eu olhei para um, aí ele mexeu assim,
É verdade. Vamos ler, irmãos, Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. Depois Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 19. Vamos estar de pé para esta leitura. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 4 e 15. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amém. Senhor, escreve esta palavra em nossos corações e dá-nos a compreensão, dá-nos a revelação, dá-nos o entendimento, dá-nos a capacidade, Senhor, de receber nesta manhã e de depois compartilhar com outras pessoas, para libertar aqueles que estão nas trevas do engano, da escuridão, para que nós possamos levar a luz da Tua palavra. Ó Senhor, é o que nós nos propomos nesta manhã. Esta é a razão porque nós estamos aqui. Então nós pedimos a Tua ajuda, para que tenhamos esta capacitação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os vossos lugares. Meus amados e distintos irmãos, estes textos que nós estaremos estudando no dia de hoje devem ser anotados e decorados. Porque a Bíblia diz que nós temos que responder àqueles que perguntarem por que nós não adoramos ídolos. Nós somos obrigados a responder a qualquer um que indagar a razão da nossa fé. Nós sequer podemos falar, depois eu te respondo. Nós sequer podemos falar, eu vou falar com o meu amigo tal, com o meu pastor tal, com o irmão tal, com a irmã tal. Cada um de nós temos que responder a razão da nossa fé. É uma obrigação que pesa sobre nós,
como proclamadores do Evangelho, como crentes em Jesus, nós precisamos estar aptos para responder a qualquer um que pergunte a razão da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que saber. Nós não podemos responder, por que você não adora ídolos? Porque sim. Porque a Bíblia diz que não é para adorar. Isso tem uma resposta muito elementar, é uma resposta muito pobre, não é uma resposta de quem maneja a palavra da verdade. Aquele e aquela que maneja a palavra da verdade deve encontrar nesta palavra os fundamentos para alicerçar a sua palavra, o seu sim ou o seu não. Glória seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de mais profundidade. Nós precisamos de mais aprofundamento. Eu não sei se alguém aqui já foi espírita, mas o espírita fica lá com o livrinho de Allan Kardec, decorando tudo aquilo. O Mormon fica com o livro do Smith, mas tem o que tem as revelações do anjo, entre aspas, Moroni, decorando revelação por revelação. Assim também os testemunhas de Jeová e adventista do sétimo dia. Agora, por que nós, que temos a abundância do Espírito Santo, que nos faz relembrar, que nos faz memorizar, que nos faz entender, por que nós vamos ficar tão folgados? A Bíblia diz, olha, muitos de vocês, pelo tempo de fé que vocês já têm, já era para vocês serem professores. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quem tiver mais de 5 anos de crente aqui, já é para ser professor. Não é mais para ser aluno. Pois não, irmã? Só fala no microfone, por favor. Bom dia, irmãos. Pastor Flosilino, nós tivemos um senhor que morou conosco no sítio, e ele foi pastor e depois se tornou espírita, sendo o mentor da casa de espiritismo. Ele era um homem muito bondoso, piedoso, e me ajudou numa fase difícil da minha vida, em que morreu uma criança debaixo de um trator. O trator passou em cima da cabeça da criança, e eu, naquela época, não estava na igreja evangélica, e eu perguntei a ele, senhor Aristides, por que Deus permitiu que essa criança morresse? E ele falou para mim, imprudência dos pais. E aquela resposta me foi boa. E depois eu me tornei presbiteriana em 92, comecei a conhecer o Senhor Jesus, e há pouco tempo eu fui visitá-lo, crente, aqui da nossa igreja, 1 ano faz, e eu falei, senhor Aristides, o senhor sendo pastor, por que o senhor largou? O senhor deixou de acreditar na ressurreição e passou a acreditar na reencarnação. E ele me falou assim, porque em Gênesis está escrito até a 4ª geração. Falei, senhor Aristides, até a 4ª geração? Foi esse entendimento que o senhor teve? Eu falei, até a 4ª geração significa os pais, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Isso é vida, isso não é morte. Essa palavra, esse entendimento da Bíblia. E ele se calou. Foi isso. O entendimento da Bíblia. Outra coisa, pastor Flosilino, eu na minha casa, o senhor sabe que eu recebo muitos estrangeiros. Bateu na minha casa um coreano
com uma nova seita que parecia ser cristão. Ele pegou uma Bíblia e veio com o pronome relativo hu, quem. Eu tenho uma Bíblia em coreano, tenho uma Bíblia em inglês, tenho uma Bíblia em italiano, tenho uma Bíblia em português. Ele falou que aquele hu era quem, mas se referia a uma mãe. Não era Deus homem, era Deus mulher. Eu falei para ele, onde você tirou isso? Ele falou, foram os americanos que me explicaram. Eu falei, mas eu tenho uma Bíblia em inglês. Esse hu é um pronome relativo que se refere a Deus homem. Ele falou, não. Eu falei, eu tenho uma Bíblia em coreano. Vamos pegar a Bíblia em coreano? Vamos pegar a Bíblia em português? É Deus homem. E ele também se calou. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar aptos para ensinar. Então, o texto que eu estava falando diz, olha, muitos de vocês já deviam ser mestres, pelo tempo de fé, porém ainda precisa aprenderem os primeiros rudimentos, aprenderem a doutrina dos batismos, aprenderem a respeito da unção com óleo, aprenderem a respeito da ressurreição dos mortos. Então, meus amados irmãos, a nossa escola dominical, ela tem esse objetivo de capacitação. Então, os irmãos, esse tema é um tema muito importante e nós precisamos estar prontos para responder. Vamos à introdução que diz: o primeiro mandamento, não terás outros deuses, estabelece a adoração somente a Deus e a mais ninguém. Os irmãos estão observando que não há espaço para flexibilidade ou para interpretações. A ordem do segundo mandamento é para adorar a Deus diretamente, ou seja, sem mediação de qualquer objeto e sem intermediação de pessoas ou de objetos representativos ou de lugares considerados sagrados. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pode deixar o texto, isto. Então, para adorar a Deus, não depende do pastor falar, vamos levantar a mão para adorar a Deus. Não depende do líder de louvor estimular. O estímulo para adorar a Deus não é do pastor, não é de quem está cantando, não é do líder de louvor. O estímulo para adorar a Deus é do Espírito Santo, que trabalha aqui nessa região, nas entranhas, para que nós adoremos ao Senhor. É a operação do Espírito Santo no interior do crente. A idolatria é o primeiro dos 3 pecados capitais, pecados graves, na tradição judaica. São 3. E começa com a idolatria. A idolatria, a impureza e o derramamento de sangue. Os irmãos estão vendo como, desde a tradição judaica, a idolatria é algo gravíssimo, comparado com a impureza e comparado com o derramamento de sangue. Para a gente que dá um valor muito grande à vida, fica difícil, até na nossa cultura, a gente comparar a idolatria com o assassinato. Fica difícil, né? Porém, a idolatria, se nós formos lá adiante em uma lista, vamos novamente constatar isso naquela lista do Apocalipse. Desde a tradição judaica, a idolatria
é o primeiro dos 3 pecados mais graves: idolatria, impureza e derramamento de sangue. E em Atos capítulo 15, versículo 20, agora já no Novo Testamento, os cristãos devem se abster da contaminação dos ídolos. No princípio do cristianismo, irmãos, houve uma questão na igreja primitiva com relação aos gentios que aceitavam a Cristo. E isso tornou-se uma discussão acalorada, apaixonada. E para resolver esse problema, os apóstolos se reuniram com os presbíteros em Jerusalém. Atos capítulo 15. Para solucionar a questão relativa aos gentios que aceitavam a Cristo. E foi aprovado um parecer de Tiago para que os novos crentes, e até ele disse, escrevam cartas, para que os novos crentes sejam orientados em 3 sentidos. Primeiro, se absterem das contaminações dos ídolos. Segundo, se absterem da fornicação. E terceiro, se absterem da carne sufocada e de comer sangue. Mais tarde, qual versículo? Atos capítulo 15. Capítulo 15, versículo 20. Abster-se das contaminações dos ídolos, irmãos, tinha a ver em não se assentar na mesma mesa para comer com os pagãos, que estariam compartilhando alimentos e bebidas que foram sacrificadas aos ídolos. Porque os gentios estavam acostumados com aquele tipo de relacionamento com seus amigos. É óbvio que mais adiante nós aprendemos que quando nós chegamos no mercado, nós não vamos perguntar como é que esse boi foi morto. Como é que mataram esse frango? Esse boi foi morto voltado para a Meca? Porque hoje, como o Brasil exporta muita carne para o Oriente Médio, enfim, muitos sacerdotes islâmicos vêm aqui ao Brasil para assistir e orientar a matança do gado. Mas quando nós vamos no supermercado, nós não perguntamos como é que esse boi foi morto. Ele foi morto voltado lá para a Meca? Ele foi morto em algum tipo de ritual? Porém, se nós temos o conhecimento, seja porque eu trabalho no frigorífico, seja porque, por algum modo, eu tomei conhecimento, ou se eu sei que eu vou na casa de alguém e aquele frango assado tão delicioso, ele foi ofertado em um ritual para algum ídolo. A palavra de Deus, a orientação aos novos crentes, aos crentes do Novo Testamento foi: se abstenham das contaminações dos ídolos. Ah, mas é o meu parente. Eu estou na casa do meu parente, eu não posso fazer feio. Mas eu estava lá na casa do meu parente, quando eu vi ele puxando o pescoço da galinha.
Não é verdade? É que hoje poucas pessoas criam galinha. Mas antigamente a gente ia na casa das pessoas, aí botava o cachorro para correr atrás de uma galinha, pegava a galinha, aí depois puxava o pescoço da galinha. Carne sufocada. E a orientação aos novos crentes foi, olha, não precisa mandar eles circuncidar, não precisa guardar sábado, festas, luas e tal. Bastam 3 coisas: se absterem das contaminações dos ídolos, se absterem da fornicação, se absterem da carne sufocada e do sangue. Olha, irmãos, como já falei, eu vou falar uma coisa para os irmãos muito clara. É impossível seguir a Cristo e não perder a amizade ou a simpatia de alguns parentes e de alguns amigos. Seguir a Cristo é realmente uma opção. Número 1. Proibição à idolatria, ídolo e imagem. O termo hebraico aqui empregado para imagem de escultura, em Êxodo 24 e Deuteronômio 5:8, nós lemos, é Pecel, usado no Antigo Testamento para designar os deuses, como Aserá, a divindade dos cananeus. Esses ídolos eram esculpidos em pedra, madeira ou metal. A Septuaginta traduz Pecel pela palavra grega eidolon, ídolo, a mesma utilizada ou usada no Novo Testamento em 1 Coríntios 10:14 e 1 João 5:21. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como tendo poderes sobrenaturais, e a imagem é a representação do ídolo. Então, o ídolo é o ser que está por detrás da imagem, como tendo poderes sobrenaturais. Agora, meus amados irmãos, há uma coisa que nós precisamos entender. O diabo, ele faz coisas anormais. Coisas que saem da normalidade. Não são coisas sobrenaturais. Porque coisas sobrenaturais só Deus faz. O diabo não faz coisas sobrenaturais, mas ele faz coisas anormais. Só que a pessoa incauta, a pessoa cega, ela acha que aquela anormalidade foi algo sobrenatural, quando não foi uma coisa sobrenatural, foi uma coisa anormal. Então, aquele ídolo que está por detrás da imagem, vamos chamá-lo apenas para fins didáticos de a alma da imagem. Aquele ídolo que está por detrás da imagem, para manter a pessoa no erro, no engano, na mentira, faz algo anormal. E a pessoa cai de joelhos, agradecendo, como se tivesse sido algo sobrenatural, vindo da parte de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Idolatria. O termo idolatria vem de eidolon, ídolo, e latreia, serviço sagrado, culto, adoração. Idolatria é a forma pagã de adoração a ídolos, de adorar e servir a outros deuses ou a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. É prática incompatível com a fé judaico-cristã, pois nega o senhorio
e a soberania de Deus. Moisés e os profetas viam na idolatria a destruição de toda a base religiosa e ética dos israelitas, além de negar a revelação. O texto fala em semelhança ou figura. E a explicação aqui é que a frase, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, à luz de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12 e 15, proíbe adorar o próprio Deus verdadeiro por intermédio de qualquer objeto. A palavra hebraica para semelhança é temuná, aparência, representação, manifestação, figura. Sua ideia básica é de aparência externa, ou seja, uma imagem vista numa visão. Essa proibição inclui a representação de coisas materiais, como homens e mulheres, pássaros, animais terrestres, peixes e corpos celestes. Os irmãos estão vendo que nem o próprio Deus verdadeiro pode ser adorado por meio de uma representação. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adoram a Deus em espírito e em verdade. Glória seja ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, isso exclui qualquer tipo de representação. Isso exclui também os chamados lugares sagrados, como a Basílica de Aparecida, o Santuário de Fátima em Portugal, o Templo de Salomão em São Paulo, um outro templo famoso que existe na cidade do México, e também outros que nós elegemos como montes, como matas. Ah, mas Jesus foi orar no monte? Claro que foi. Ele não tinha o quarto para fechar a porta e orar ao Pai? As raposas tinham covis, as aves ninho, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, vamos para o deserto, vamos para o monte, vamos para o jardim do Getsêmani. Lugares e objetos sagrados. Ameaças e promessas. O Deus zeloso. O adjetivo hebraico cana, zeloso, aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento e está associado ao nome divino El, que significa Deus. O zelo de Jeová consiste no fato de ser Ele o único para Israel, e este não deveria partilhar o amor e a adoração com nenhuma divindade das nações. Esse direito de exclusividade era algo inusitado na época e único na história das religiões, pois os cultos pagãos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses. E os irmãos vejam, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito, convivendo com aquela diversidade de deuses.
convivência, é relacionamento, é amizade, é comer junto, é beber junto, é se assentar na mesma mesa. Eles eram tão amigos dos egípcios que quando eles saíram, obviamente tocados por Deus, mas os egípcios deram muito presentes para eles. As egípcias pegavam os seus melhores colares, as suas melhores joias e deram para suas amigas vizinhas. Então, meus amados irmãos, Deus, de uma maneira radical, disse: parem com isso. A flexibilidade aqui foi zero. E Deus disse: olha, eu não vou admitir, eu não vou partilhar a adoração com nenhuma divindade das nações. Isso, o nosso comentarista aqui fala: olha, isso era algo inusitado na época. Isso era algo único. Porque os cultos antigos eram tolerantes em relação a outros deuses. Mas a palavra de Deus foi uma palavra, pela boca de Moisés, uma palavra grave. E aí entra naquilo que já foi falado nesta manhã, a expressão terceira e quarta geração, porque em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O nosso autor diz aqui que indica qualquer número ou plenitude e não se refere necessariamente à numeração matemática, pois se trata de máxima comum na literatura semítica. O objetivo aqui é contrastar o castigo para a terceira e quarta geração com o propósito de Deus de abençoar a milhares de gerações. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Nós podemos ter a certeza e a convicção de que os juízos de Deus são justos. E a Bíblia diz que existem juízos de Deus que se manifestam já. E outros juízos de Deus se manifestarão no juízo final. Mas existem juízos de Deus que se manifestam já. E aqui Deus está dizendo: olha, não seja idólatra, não se curve em imagem de escultura, não se envolva com idolatria, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É óbvio que quando os pais idólatras envolvem seus filhos nos pecados de idolatria de seus pais, e é uma coisa muito comum e muito natural, os pais transmitirem a sua cultura religiosa para os seus filhos. E Deus está falando: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porque às vezes, irmãos, o filho, para não deixar o pai chateado por aquilo que é chamado de temor reverencial,
o filho se envolve na idolatria do pai. Ah, por que você está se envolvendo? Ah, é porque é minha avó e ela já está com 96 anos. Então, eu respeito muito a minha avó. Então, não posso deixar ela chateada, ela pode ficar deprimida, ela pode até morrer. Ela veio da Itália. Está vendo esse santinho aqui? Ó, esse santinho já foi o avô dela que levou para o Papa Inocêncio, tal. E esse santinho veio de família em família. E agora a minha avó está dando esse santinho, que é para eu guardar esse santinho. É aí que Deus está falando que visita a maldade dos pais nos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. É o tempo que dá para a pessoa viver, né? É muito difícil ultrapassar tataranetos. Aí já precisa viver 150 anos por aí para ultrapassar os tataranetos. E Deus está falando, olha, envolveu-se com a idolatria do seu pai? Ah, envolveu-se com a idolatria do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô? Ah, você fez isso para não deixar ele chateado? Então Deus está falando, olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos. E está falando relacionado com a idolatria até a 3ª e 4ª geração. Agora nós podemos ter a certeza, irmãos, a convicção que em caso de inocência, esses juízos não são aplicados porque a responsabilidade é individual. A Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa, não outra, essa morrerá. E esse versículo diz assim: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém, irmãos? Nós podemos, mas o meu pai é macumbeiro. Precisa ver o preto velho que ele tem lá, desse tamanho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deus está dizendo, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ah, mas como ele visita a maldade dos pais nos filhos, até nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos, é quando estes participam dos mesmos pecados. É quando estes se envolvem nos mesmos pecados. Se você tem o santinho em casa, pode chegar lá e jogar fora. Se você não tiver coragem, pode trazer aqui que depois nós damos um jeito nele. Porque às vezes a pessoa guarda. Lá no fundo do guarda-roupa, lá atrás, lá naquele cantinho, está lá aquela imagem de escultura que veio lá da tataravó. Ah, esse daqui veio da África. Esse pretinho aqui veio da África. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. As promessas. Salta à vista de qualquer leitor a diferença entre castigo e misericórdia, que é uma explicação que o autor da nossa lição dá. A ira divina vai até a 4ª geração, no entanto,
A misericórdia de Deus chega a 1000 gerações sobre os que guardam os mandamentos divinos. Muito cedo na história, o nosso Deus revela que seu amor ultrapassa infinitamente o juízo. A misericórdia do Senhor estende-se a 1000 gerações, o que mostra que a misericórdia é um princípio muito mais poderoso do que a aplicação da justiça até a 4ª geração dos idólatras, que transmitiram a idolatria a seus filhos, a seus netos, a seus bisnetos, a seus tataranetos, transmitiram esse sentimento de idolatria. Vamos para o culto verdadeiro. Número 3. Adoração. O segundo mandamento proíbe, primeiro, fazer imagem de escultura. Fazer, vender, comerciar. Segundo, proíbe também de se prostrar diante dela para adorá-la. Não te encurvarás a ela, nem a servirás. Agora também, se você tem a imagem de idolatria na sua casa e estabeleceu no seu coração o propósito de tirar essa imagem da sua casa, você não vai pegar essa imagem e dar de presente para a sua cunhada, ou para a sua irmã, ou para o seu tio, ou para a sua tia. Não farás imagens de esculturas. Aí está incluído fazer, que é o fabricar. Está incluído o vender a imagem de escultura. E está incluído também doar a imagem de escultura. Ah, mas essa imagem que eu tenho, ela é de prata ou é de ouro. Então manda derreter. É isso aí, Jorge. Manda derreter. É uma imagem de escultura em ouro? Manda derreter. Não precisa jogar fora o ouro. Manda derreter essa imagem de escultura. Deus é espírito. Aqui tem uma explicação que o Catecismo Maior de Westminster declara que Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser. O espírito é substância imaterial e invisível, diferentemente da matéria. É também indestrutível, pois conforme Jesus disse, o espírito não tem carne nem ossos. Além da Bíblia afirmar que Deus é espírito, declara também de maneira direta que ele é invisível. Assim, a espiritualidade que tem Deus como alvo é incompatível com a imagem dos ídolos para servirem de suporte à visualização de Deus, porque Deus é espírito. Deus é imanente e transcendente. A imanência é a forma do relacionamento de Deus com o mundo criado e principalmente com os seres humanos e sua história. O Salmo 139 é um exemplo clássico. A transcendência significa que Deus é um ser que não pertence à criação, não faz parte dela, transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. O exclusivismo da sua adoração é natural, porque Deus é incomparável. Ninguém há como Ele no universo. Agora nós vamos entrar em um tema mais difícil, que diz respeito às imagens e o catolicismo romano. Esse é um tema mais difícil, porque todos nós temos amigos católicos, apostólicos, romanos, e aqui nós vamos entrar nessa área que fala de uma maneira muito direta. O que dizem os teólogos católicos romanos? A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicada em 1993,
no período do pontificado do Papa João Paulo II, afirma que o culto de imagens não contradiz o mandamento que proíbe ídolos. E tomam como suporte a confecção da Arca da Aliança com os querubins e a serpente de metal no deserto. E com isso, os teólogos católicos romanos ensinam que existe a permissão do culto às imagens. A explicação aqui é do nosso comentarista, é a seguinte: o argumento da Igreja Católica é falacioso porque os antigos hebreus não cultuavam os querubins nem a arca, menos ainda a serpente de metal. O povo não dirigia orações a esses objetos. E há algo muito importante: esses objetos não estavam ao alcance do povo. Não era todo mundo que via esses querubins. Por quê? Porque esses objetos estavam no lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, a arca e os querubins do propiciatório sequer eram vistos pelo povo, pois ficavam no lugar santíssimo. E quando o povo começou a cultuar a serpente que foi construída no deserto, o rei Ezequias mandou destruí-la. Houve aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto, e aquela serpente de bronze era um tipo de Cristo. Ou seja, aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto era um símbolo de Jesus que seria levantado na cruz do Calvário. E todo aquele que olhasse na serpente, e agora, todo aquele que olhar em Jesus e crer nele é salvo. Agora tem uma coisa: a serpente só foi levantada lá uma vez e nunca mais. Nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia Deus orientando: levante a serpente novamente. Ou Deus falando: toda vez que alguém for mordido de cobra, leva a serpente para ele olhar. Alguém já leu isso na Bíblia? Não. Aquela serpente foi levantada lá no deserto uma única vez, com aquele objetivo, ponto final, acabou. Agora, a serpente foi usada como objeto de adoração? Foi. Mas por quem? Por pessoas que estavam espiritualmente derrotadas. Por pessoas que haviam se afastado de Deus. E com o máximo respeito, da mesma forma que as pessoas adoram a Cristo na sua humilhação. Eu quero que os irmãos guardem isto hoje. Isto que eu vou falar para vocês. Porque eu tenho obrigação de falar isto. O Senhor Jesus não está mais em um estado de humilhação em uma cruz. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai. Amém. A representação de Jesus em um estado de humilhação é uma representação que tem apenas um interessado: Satanás. Ele quer representar Cristo
como um Cristo que está humilhado em uma cruz. Ele já deixou esse estado de humilhação. E ele disse: todo o poder me é dado. Aleluia! Ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o inferno e está vivo para todo sempre. Acabou. Está tudo consumado. Agora tem algo, irmãos. A imagem que Satanás gosta não é do Cristo assentado à destra do Pai. A imagem que Satanás gosta é do Cristo humilhado, é do Cristo na cruz, é do Cristo crucificado. Eu não me preocupo muito assim de não ser bem interpretado. Satanás assumiu o controle dessa imagem. Satanás assumiu o controle da imagem do Cristo na cruz. E ele tem prazer em propagar esta imagem e levar os filhos de Deus ao engano e ao erro. João 3,14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O uso de figuras como símbolo de adoração. Adoração ao Deus verdadeiro por meio de figuras, símbolo ou imagem é idolatria. Isso os israelitas fizeram no deserto. Mica e Jeroboão filho de Nebate, procederam da mesma maneira. Os ídolos que a Bíblia condena não se restringem a animais, corpos celestes ou forças da terra, pois inclui também figuras humanas. Vamos para um tema mais sensível, irmãos. Que é a mariolatria, que é o culto a Maria, a mãe de Jesus. Seus adeptos dirigem oração a ela, prostram-se diante de sua imagem e acreditam que a sua escultura é milagrosa. Isso tem um nome: idolatria. Os devotos, propagandeados pela mídia, atribuem a Maria uma posição que a Bíblia não lhe confere. Nós temos que reconhecer o papel honroso de Maria como a mãe do Senhor Jesus, porém, nunca para ser cultuada, porque ela jamais aceitaria ser cultuada. Não existe base bíblica para se cultuar a Maria. Não existe fundamento na Bíblia Sagrada para se cultuar a Maria. Agora, nós precisamos tomar, assim, por outro lado, muito cuidado, para também não desfazer de Maria. Porque ela foi a bem-aventurada entre as mulheres da sua época. E em todas as épocas, no seu cântico, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor,
E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, vírgula, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Fazer um comentário. Eu acho que existe muita má-fé na doutrina católica. Como no nosso meio também, existe muita má-fé em algumas situações também. Não tenho outra expressão para usar. É má-fé. É não querer enfrentar a verdade cara a cara. É não querer se declarar ao lado da verdade. E é aí que talvez entre aquilo que um dos profetas fala, que o coração do homem é enganoso. Nós, às vezes, temos as nossas simulações, as nossas desculpas, coisas que nós sabemos que não nos aproximam de Deus, que, pelo contrário, nos afastam de Deus, e nós continuamos insistindo com desculpas esfarrapadas. Eu só tenho essa palavra para dizer, é má fé. A idolatria é uma má fé. Ela é uma má fé. É gente que não quer se aproximar de Deus, gente que não é sincera diante de Deus. Pois não, irmã. Você pega. Pastor, eu tenho ficado na posse, como o senhor sabe, e minha irmã, uma irmã católica, tem precisado de mim, uma prima muito católica tem precisado de mim, de 78 anos de catolicismo, e minha irmã, 71 anos de catolicismo, muito crentes em Maria. E o que eu tenho visto é o seguinte, pastor, elas não largam Maria porque elas são mães, e elas veem em Jesus a figura de Jesus morto, como o senhor falou. Então, elas acham que Maria é essa mãe que chora por Jesus até hoje. E o que eu falo para elas é o seguinte, Jesus é o Salvador de Maria. E vocês não podem, vocês não conhecem a verdade, vocês não vão ser libertas. Porque Maria, quando ela recebe a profecia em Lucas, ela é um povo, ela faz parte de um povo que espera o Messias. Então eu leio para elas isso, e elas estão se libertando aos poucos, pastor Flauselino. Essa minha prima católica, ela me pediu para vir ao culto na terça-feira. Ela me pediu para vir ao culto comigo, mas ela está debilitada fisicamente. Mas, quer dizer, está havendo uma mudança, porque elas estão começando a enxergar Jesus. Mas ela enxerga Maria sofredora, no Calvário, com Jesus morto. É essa visão que elas têm de Maria. Amém. Irmãos, essa é uma questão realmente muito sensível. Porque Jesus está vivo. Glorificado. Aleluia. Assentado à destra do Pai. Ele virá em glória. Bendito seja o Senhor. Sim, só passa aqui para o pastor por obséquio, irmão. Só tem uma maneira do povo obedecer a Maria. Aquilo que ela diz, fazer tudo quanto ele mandar. Obedeça. Bom, irmãos, a conclusão da nossa lição é a seguinte. É um esclarecimento. Devemos ter discernimento para distinguir ídolos de objetos meramente decorativos, objetos de arte. Agora, tudo aquilo que a pessoa ama mais do que a Deus torna-se idolatria. A Bíblia não proíbe as artes, nem a escultura em si mesma, nem a pintura. Deus mesmo inspirou artistas entre os
israelitas no deserto. O rei Salomão mandou esculpir querubins na parede e touros e leões para decorar o templo e o palácio real, mas nunca com o objetivo de que tais objetos fossem adorados. E nós precisamos ter discernimento espiritual para não proibirmos o que a Bíblia não proíbe. Não há nada na Bíblia que condene ter objetos decorativos em casa. Não há nada na Bíblia que proíba. Porém, esses objetos não podem ser imagens de esculturas, não podem ser ídolos pagãos. Eu já contei para os irmãos, vou contar novamente. Eu, por muito tempo, tive uma imagem na minha casa. Uma certa vez eu viajei e eu fui num presídio em Pernambuco, na ilha de Itamaracá. E eu fui visitar aquele presídio e os presos trabalhavam, muitos presos, esculpindo madeira. E eu vi uma figura lá muito bonita e eu peguei aquele pedaço de madeira esculpido, deu um trabalho tremendo, aquilo lá pesado, pus na minha mala e levei. Tempos depois, eu descobri que aquela escultura era o Preto Velho do Saravá. Uma outra feita, eu comprei uma outra escultura em madeira. Era um menino assim, muito humilde, como que chorando. E eu levei para casa e depois de algum tempo eu descobri que aquele menino era o menino da tábua. Quem já ouviu falar nesse menino? Menino da tábua. A senhora já ouviu, irmã? É um menino que foi espancado e morreu na cidade de Paraguaçu Paulista. E milhares de pessoas fazem romarias para o túmulo desse menino em busca de algum tipo de graça, em busca de algum milagre. E eu comprei a escultura do menino da tábua, pensando que era simplesmente um objeto de arte. Agora, meus amados irmãos, existem muitas esculturas e objetos que você vai numa loja de decoração e encontra aquilo lá como uma coisa da antiguidade, uma representação de culturas antigas, mas são representações de deuses da antiguidade. Então nós precisamos, meus amados irmãos, ter discernimento espiritual e ter conhecimento. Olha, se eu não sei o que é isso aí, então eu não compro. Hoje eu não compraria mais o Preto Velho. O Preto Velho do Saravá. E nem compraria também o menino da tábua. Ah, na dúvida? Ah, eu não sei? Não, então não compro. Então vou perguntar para quem sabe. Pergunta para o vendedor. Ah, isso daqui representa o quê? As irmãs que compram joias e bijuterias sabem bem melhor disso daí do que eu estou falando. As irmãs e os irmãos que compram perfumes e sabonetes sabem muito melhor do que eu estou falando. Sim ou não? É coisa séria. Para comprar uma joia, uma bijuteria, um perfume, um sabonete, nós precisamos saber o que é que estamos comprando. Pega o invólucro e lê. Ah, esse perfume aqui, é para me livrar de mal olhado, para me deixar assim, assado.
Precisamos ter sabedoria, irmãos, espiritual, para que nós não nos envolvamos com as obras das trevas. E sobre, por exemplo, camiseta em inglês. Elvis vive. Fica difícil, né? É difícil. Fica difícil. Evangélico ou evangélica. Camiseta Elvis vive. Jesus vive. Agora, o Elvis, olha a vida que ele teve, o fim que ele teve e o exemplo que ele deixou. Não deixou nada que prestasse para nós. Agora, irmãos, pois não, irmão? Peraí. Fala outra vez. Talvez os irmãos não ouviu. Aquele quadro da Santa Ceia, com os, esculpido em madeira, às vezes as pessoas usam, né? Sim. O que os irmãos dizem? Vamos ouvir mais opiniões. O que vocês acham? Pode falar, pastor. Eu posso falar uma coisa? Pode. A nossa revista aqui, esse bezerro aqui, fotografia. Eu creio que há umas tantas décadas atrás, nós não colocaríamos essa fotografia na revista da Escola Dominical. Sim. Na minha infância, isso era tido. Como ídolo. Não posso dizer que é e nem posso dizer que não é, mas era tido. Revista de Escola Dominical na minha infância não colocava isso aqui. Isso aqui, Bíblia cheia de fotografia. Por exemplo, a Bíblia Católica é cheia de coisa. O povo da igreja tinha resistência. Eu, particularmente, vou expressar que eu entendo que se o quadro da Santa Ceia é tido apenas como uma representação gráfica, não como um objeto de adoração, ele não teria, assim, problema você adornar a sua casa. Mas se ele é tido como um objeto sagrado, eu acho que já... Agora, é uma linha muito difícil de separar. É uma linha muito difícil de separar. A cruz, ela é um símbolo do cristianismo. A cruz vazia. Não a cruz com Cristo. Porque ele foi removido da cruz e nunca mais voltou para a cruz. Exatamente. Agora, meus amados irmãos, existem os ídolos invisíveis. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que a avareza é idolatria. Ele está se referindo a servir a Deus e ao dinheiro. E não somente nos dias de Paulo, que a avareza era um ídolo invisível. Porque os ídolos atuais, irmãos, os ídolos do nosso século, a maioria deles são ídolos invisíveis. A ambição é um ídolo. O poder. O desejo desenfreado de ter mais e mais é outro ídolo. Há um outro ídolo que tem sido muito cultuado. Esse é um ídolo de carne e sangue. É o corpo. A busca pelo corpo perfeito. O conhecimento pode ser um ídolo. A busca pelo corpo perfeito, que é o culto à magreza. Porque o culto à magreza, ao corpo perfeito, está associado à beleza, ao poder, à mobilidade social
E todos nós sabemos, é só olhar para a multiplicação de academias de ginástica e, consequentemente, a insatisfação, notadamente pelas mulheres, uma insatisfação crônica com seus próprios corpos, se odiando por alguns quilos a mais, enfim, adotando dietas que prejudicam a própria saúde e a vida, na tentativa de atingir um modelo de corpo, vamos chamar, escultural. E o interessante, irmãos, que no culto ao corpo, diferentemente da saúde, que na saúde a pessoa, ela está doente, ela faz os seus exames, os seus tratamentos, e chega um momento que ela diz, eu estou bem, vou parar esse tratamento. No culto ao corpo, a pessoa nunca está satisfeita. Se ela atinge esse objetivo, ela já traça um novo objetivo, uma nova meta para atingir. É algo que não tem fim. Obviamente, cuidar do corpo é bom. Ter um corpo funcional, belo, pode ser magro, pode ser gordo, é bom. Agora, irmãos, quando os limites são ultrapassados, já entra no campo da idolatria. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos ter esta compreensão, e vamos ficar com o nosso texto áureo. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Ah, mas vou ter que pagar o preço. Olha, pode pagar. Porque Jesus falou que aquele que pagar o preço, seja em que âmbito for, receberá recompensa 100 vezes aqui e a vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estejamos de pé para... Nós já recebemos ofertas, né? Recebemos? Não. Vamos receber então, vou pedir aos queridos irmãos, quando vai ser a apresentação do bebê, irmão? Hoje à noite? Pode ser. Os nossos irmãos vão apresentar esse bebê hoje à noite. Dá um close lá no bebê. E os irmãos, as irmãs, principalmente, aproveitem e já tragam um presentinho à noite, tá? Amém? Amém? Ih, tá muito fraca as irmãs. Amém, irmãs? Ó, o bebê é bonito. Isto. À noite já tragam um presentinho para esse bebê. Glória a Deus. Pode receber, irmãos, as ofertas. 18 horas, irmãos, nós teremos um grande culto de louvor e adoração a Deus. Você que está conosco pela internet, esteja conosco às 18 horas para participar deste culto de louvor, adoração. Convide os seus amigos, os seus parentes, abençoe a sua casa. Tire as imagens de escultura da sua casa e coloque a palavra de Deus. Coloque a fé.
coloque a oração. Deus vai abençoar a sua casa de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Se alguém tiver imagem de escultura em casa, desfaça-se desta imagem. Se quiser trazer aqui, pode trazer. Quando eu dirigi a igreja em Pedreira, uma vez uma senhora trouxe um saco. É um saco, sabe aqueles sacos de estopa? Trouxe um saco quase cheio de imagens de escultura. Grande, pequena. Eu não sei, porque em Pedreira tinha muita fábrica de imagens. Às vezes a pessoa trabalhava na fábrica, né, e já ia trazendo imagem, comprava com desconto. Enfim, era muita imagem de escultura. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela libertação que o Senhor nos deu. Obrigado pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tataranetos, pelo privilégio de ensinar, Senhor, os nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos na Tua palavra e conduzi-los em obediência ao Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por cada irmão e irmã que está aqui, por cada irmão e irmã que está conosco pela internet, por aqueles que ainda acessarão esses estudos. Abençoa cada um, Senhor. Ó Senhor, estabelece um novo tempo. Dá-nos, Senhor, mais entendimento. Dá-nos mais sabedoria na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.